Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O bruxo parou. Programa Meu Time de Botão no ar. Eu sou Leandro e a minha, manado Paulo Júnior. Falaremos de Ronaldinho Gaúcho, cuja carreira é esquisito falar do Ronaldinho Gaúcho. Foi um dos que mais alto, um dos que chegaram mais perto, né, do máximo possível, e que encerrou a carreira como se fosse um qualquer, porque quis, de maneira deliberada. Terminou a carreira, em algumas pessoas já não tinha terminado, né? Ficou uma coisa meio assim. O Ronaldinho Gaúcho, semana passada, nos informou e desencanou mesmo. Tinha deixado aquela porta meio aberta, talvez eu entre, talvez eu volte. Jogou coisa exibição pra cá, pra lá no fim. Mas o fim da carreira do Ronaldinho Gaúcho é esquisita, é até contraditória. Por que não, então, falarmos do começo da carreira do Ronaldinho? Paulo Júnior. Faz questão, né, de tão gênio dentro de campo, parece que faz questão de ser esquisitamente comum, um estranho mesmo, o Ronaldinho Gaúcho. Já tinha meio que parado, é verdade, mas agora, definitivamente, quem viu, viu. A maior unanimidade brasileira na idolatria internacional dentro do futebol globalizado fez muita gente feliz. Parece óbvio, mas não é pouca coisa. O futebol de um dos grandes craques da história se apoiou sempre no improviso, na invenção, na irreverência e no sorriso estampado no rosto. Sobre todos os outros, Leandro e a mim, não sei se você concorda comigo, mas sobre todos os outros a gente discute as preferências, os porquês, quem é teu jogador favorito, mas sobre Ronaldo de Assis Moreira não. Nunca conheci alguém que não tenha se divertido vendo Dentuço jogar. Concorda comigo? Concordo. A gente pode discutir o tempo que essa fase durou, mas que ela existiu. Unânime, eu considero o Ronaldinho Gaúcho, quem viu ele jogar, se divertiu, parou. Todo mundo que eu conheço já parou algum dia para ver Ronaldinho Gaúcho jogar. E a gente vai tratar do início da carreira dele, do Sub-17 ao dia em que embarcou para Paris, rumo ao sonho europeu. 1998, o Grêmio começa a temporada 98 com Sebastião Lazzaroni como treinador da equipe, numa reformulação de um time que já tinha muito pouco daquele elenco montado por Felipão, aquele famoso Grêmio do meio dos anos 90. O tricolor gaúcho tinha vencido a Copa do Brasil de 97 com Evaristo de Macedo, e nomes como Arce, Paulo Nunes, agora no Palmeiras, e Mauro Galvão, agora no Vasco, eram ausências sentidas. Para o segundo semestre daquele ano, o Grêmio contratou jogadores como Sérgio Manuel, Beto e Guilherme, esperanças da torcida para 98. E o Ronaldinho Gaúcho estava nesse vestiário, foi a primeira laranja que ele chupou. É bom essa expressão ou não, Paulo Júnior? Muito boa, é de uma poesia absurda, eu amo laranja. Correto. Ele tinha só 17 anos, o Ronaldinho Gaúcho, e fez aquela pré-temporada com os profissionais. Coração disparado, feliz da vida, olho brilhando, chega em casa, conta pra mãe, conta pro irmão, né? Treinei nos profissionais. E ele havia chamado a atenção no Sul-Americano Sub-17 anterior, do ano de 1997, que foi inclusive vencido pelo Brasil, e o Ronaldinho Gaúcho, então apenas Ronaldinho, foi o homem que abasteceu o artilheiro Giovani de gols, de chances de gols, em torneio que foi realizado no início do ano, como a tradição manda, né? Ali em janeirão. Depois, em setembro, ele foi o camisa 10 da seleção brasileira no Mundial de Clubes da categoria, um elenco que a gente já falou aqui no Meu Time de Botão sobre o elenco que tinha o goleiro Fábio, o meia Diel, os atacantes Giovani, o Anaílson, o capitão Ferrugem, que era volante do Palmeiras, uma seleção carismática, palavra interessante. E a seleção jogou a Copa no Egito e saiu com a taça, saiu campeã, batendo a Argentina nas quartas de final, a Alemanha na semi e Gana na final, e foram dar um passeio depois de vencer a Copa do Mundo com a taça nas pirâmides do Egito, e o Marcos Uchoa a tiracolo. E aquela fotaça de Ronaldinho e Adiel
uma pistola na mão. A gente vai ouvir a narração da Band com Marco Antônio Matos. Brasil 4, Alemanha 0. Atropelo do Brasil de Ronaldinho na semifinal. Trabalha o goleiro da Alemanha, sobra. Gol do Brasil lá de trás. Um fuzilamento impressionante. Adiel na sobra do goleiro do rebate do Vandenfeller. Essa é uma facilidade de ação, né? Na velocidade ganhamos, é só fazer, afunda, afunda. Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil. Uma arrancada monumental do Giovani pela meia direita. Bateu na velocidade o comandante, o capitão Trukenbrod da Alemanha. Com paciência, com habilidade, esperou a saída do arqueiro. O Brasil quer mais. Cobrou esta bola, saiu o goleiro. Afunda, afunda. Afunda, afunda, afundou num jogo do Mundial Sub-17 com o Marco Antônio. Voltamos ao Grêmio. O Ronaldinho, então, campeão do mundo pela seleção em 97. Voltamos ao Grêmio de 98. O Ronaldinho marca seu primeiro gol pela equipe de cima num amistoso de começo de ano, goleada por 8-0 sobre o Ortopé em Canela, e o Grêmio de Lazzaroni alinhou assim: Darley, depois Murilo, Itaqui, depois Marco Antônio, Rivarola, depois Ronaldo Alves, Éder, depois Scheid e André Silva, Dário, Goiano, depois Ailton, Beto, depois Tinga e Sérgio Manuel, depois Ronaldinho, Maurílio, depois Elcino e o atacante Guilherme, técnico, como disse Lazzaroni. Tinga, que era atacante, insinuante quando começou, era uma espécie de clone do Ronaldinho ali no ataque, por incrível que pareça. A temporada começou com um duelo diante do Linhares do Espírito Santo pela Copa do Brasil em fevereiro, já em ritmo de mata-mata. Depois de um empate no Espírito Santo, o Grêmio ganhou 2-0 no Olímpico, um jogo que terminou no início do segundo tempo, não foi até o fim, porque com 3 expulsos, um pouquinho antes do intervalo, o goleiro Luiz Carlos alegou uma lesão e assim o clube caminhou para o famoso Caicai, né? Um atacante Leco também se forjou uma lesão e o árbitro Renildo Nunes teve que encerrar a partida por falta de atletas. Muito bonito, viu, Linhares? Parabéns. Depois vieram mais 2 amistosos naquele final de mês, já que o Grêmio, assim como o Inter e o Juventude, só entrava no Campeonato Gaúcho na segunda fase, em abril, então ia fazendo amistosos. No aniversário de 60 anos do São Luís de Ijuí, empate por 2-2, Ronaldinho entrou no meio do segundo tempo, chamou bastante atenção pela boa técnica, mas foi também cobrado. Lazzaroni disse que o Ronaldinho tinha que participar mais do jogo. Depois foi titular num duelo diante do Caxias, em que comandou a virada gremista por 2-1 fora de casa com um jogador a menos. Era o que faltava. Depois desse jogo contra o Caxias, era inevitável, Ronaldinho precisava ter um lugar no time. Em 4 de março de 98, acontece, então, a estreia oficial de Ronaldinho como profissional. Um jogo pela Copa Libertadores, Grêmio e Vasco, ambos campeões do Brasil, um brasileiro, outro da Copa, é isso? Isso. Não, né? De 97. É verdade. Abrindo a fase de grupos no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Tome nota para o Grêmio: Danley, Itaqui, Rivarola, Jorginho e Roger. Fabinho, Goiano, Ailton e Beto, Ronaldinho e Guilherme. Bom time, né? Um bom time. Entraram Marco Antônio, Otacílio e Maurílio. Sendo o Guilherme um centroavante, bem centroavante, um novão de ficar na área, o Ronaldinho Gaúcho era o segundo atacante clássico ali, que podia e tinha mais que cair pelos dois lados e vir buscar um pouquinho mais a bola, enfim. O Vasco, que seria campeão da América: Carlos Alberto, Vitor, Odivan, Mauro Galvão e Felipe, Luizinho, Nasa, Ramon e Pedrinho, Donizete, Luizão, Antônio Lopes, um senhor time do Vasco também. O Carlos Germano, hein? Você meteu um Carlos Alberto aí. Falei Carlos Alberto? Carlos Alberto. Então, Carlos Germano. Desculpa, Carlos Germano, já contei aqui. O último mini craque da minha coleção. Troquei em Timóteo. 42 mil pagantes para Ronaldinho atuar os 90 minutos. Jogou bem,
apesar das grandes atuações. Quem chamou a atenção mesmo foram Rivarola e Darley, seguraram o ataque do time campeão brasileiro. No segundo tempo, Ronaldinho acertou o travessão de Carlos Germano numa falta e pouco depois bateu o escanteio que terminou no gol de Guilherme. Aos 17 anos, Ronaldinho já era o dono da bola parada gremista. Vamos ouvir o gol do Guilherme. Primeiro jogo de Ronaldinho como profissional, bateu o escanteio, o Guilherme fez o gol. Aí o jogador Ronaldinho cobrou fechado, Guilherme de cabeça, feito! Na cobrança de escanteio, o capitão Guilherme chegou na frente de todo mundo. Como é bom Libertadores com 2 brasileiros só, viu? Maravilhoso. Né? Concentra muito mais. Sem estadual, já disse, o gauchão começava depois para os grandes, a sequência era a viagem ao México. O Grêmio viajou para pegar o Chivas Guadalajara e o América pela Libertadores. Primeiro, derrota por 1-0, Ronaldinho dando lugar a Beto pouco antes do gol de Arellano. Depois, grande virada no Azteca, gols de Guilherme e Beto. A gente tem os gols dessa vitória do Grêmio na primeira viagem de Ronaldinho como profissional. Vai levar o Grêmio para o contra-ataque, é boa abertura. Olha o Roger, tem condições, são 3 do Grêmio contra 3 do América. Cruzamento é bom, tá chegando o Guilherme, feito! Aconteceu o gol de empate, estava pintando o gol do Grêmio na partida, mais uma vez para você, cruzamento perfeito do Roger, Guilherme chegou com um toque sutil, colocou a bola para a rede, empata o jogo no estádio Azteca, o time do Grêmio Porto Alegrense, 16 do segundo tempo de partida, Guilherme, o matador, torna o placar tudo igual, 1 para o América, 1 para a equipe do Grêmio, valeu capitão Guilherme. Olha a chance, olha o gol! É gol! E é do Grêmio e é de Beto! Veio então a Copa do Brasil. Só registrar, se Marco Antônio é o afundou, Paulo Brito é o feito. Paulo Brito, o homem do feito. Tá lá. Copa do Brasil. O Grêmio cai, hein? O São Paulo elimina o bom time tricolor, elimina o Grêmio. No Morumbi, 2-0 para o elenco que tinha Denilson, Aristizábal e França. Depois, o Ronaldinho foi reserva, entrando na vaga do Tinga, na derrota por 3-0 para o Vasco, aí já pela Libertadores, em São Januário. Mas depois o Ronaldinho brilhou. No jogo entre Grêmio e Chivas, 2-0 para o Grêmio, no Olímpico, em Porto Alegre, o Ronaldinho abriu o placar, chutando uma bola de longe, um pombo sem asa, e depois deu lindo passe para que o Beto ampliasse o marcador. Um gol e um passe para gol. Era o primeiro jogo importante, decidido pelo Ronaldinho, efetivamente. O Clube Gaúcho passaria de fase naquela ocasião, vencendo mais tarde o América do México por 1-0 alguns dias depois. O rival nas oitavas era o Nacional, treinado pelo ídolo Hugo de León. E o Grêmio comemorou o empate no jogo em Montevidéu, 1-1. 29 de abril era um dia de Brasil e Argentina, e o Grêmio recebeu os uruguaios à tarde no Olímpico, não deu chances para o rival. 4-0 para o Grêmio logo no primeiro tempo. Guilherme, Roger, Goiano e Tinga, o Grêmio despachou o Nacional. Se as coisas iam bem na Libertadores, em âmbito local, o time teve 2 frustrações precoces. O atual campeão da Copa do Brasil caiu logo na segunda partida, como já dissemos, ao perder de novo para o São Paulo, de novo por 2-0, dessa vez em casa. Enquanto isso, ato contínuo, Campeonato Gaúcho, o Grêmio acaba eliminado, de novo em casa, agora para o Brasil de Pelotas, derrota por 2-1, que rendeu a demissão do Lazzaroni. Faltava o maldito Lazzaroni, né? Que esse cara não tem paz mesmo no futebol brasileiro. Que fez dobradinha aqui no meu time de botão, né? Exato.
faltava ainda um mês para o reencontro pela Libertadores com o Vasco, pelas quartas de final da Libertadores, quando o Lazzaroni caiu. Quem chegasse teria um mês de trabalho. Primeiro jogo, 1-1. Boa atuação de Ronaldinho e gol de Guilherme, depois de Pedrinho abrir o placar. O técnico tricolor já era Edinho, mas na volta o Vasco venceu por 1-0, apesar da avaliação no Grêmio de ter feito um bom jogo. O Grêmio saiu de campo achando que tinha um bom padrão de jogo com o Edinho, ainda assim deu Vasco. Esse Grêmio eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil e do Gaúcho, então ia para o segundo semestre com Palhinha, com Rodrigo Mendes, dupla que chegou do Flamengo, com o Valmir, aquele lateral ex-português, e com o Louco Abreu, atacante do Deportivo La Coruña. Por outro lado, perdeu o Beto para o Flamengo e perdeu 5 jogadores para a Ponte Preta. Era esse novo Grêmio para o segundo semestre. É uma boa trivia, né? Ronaldinho e Louco Abreu jogaram juntos no Grêmio. Jogaram juntos e com 2 nomes interessantes na meiuca chegando, o Ronaldinho Gaúcho encontrava mais espaço como atacante do que como o 10, que enfim, pela maior parte da carreira ele foi. Veio a famosa série de amistosos em julho, muito famosa no Brasil dos anos 90, porque o calendário tinha um clarão. Até o Campeonato Brasileiro começar da pior forma possível, esses amistosos foram disputados. Por quê? O Campeonato Brasileiro começou da pior forma possível, porque era uma primeira rodada só de clássicos, ou quase só de clássicos, e coube ao Grêmio enfrentar o Internacional, e estreou com derrota, 1-0 para o Inter, 1-0 para o Colorado, e a campanha, depois disso, continuou ruim. Entre o Brasileiro e a Mercosul, o time ficou 8 jogos sem vencer uma única contenda, isso do final de julho até o fim do mês de agosto, quase um mês aí sem vencer uma só partida. Na competição continental, na Mercosul, o Grêmio acabaria no 3º lugar do grupo, eliminado, mas no Brasileiro ainda deu tempo de reagir, terminar no 8º lugar depois de 23 jogos, comandado agora por Celso Rotti. Desde a 3ª rodada, o Edinho também caiu. Ronaldinho foi ausência nessa reta final, não atuou nos 2 primeiros jogos da melhor de 3 contra o líder Corinthians, derrota em Porto Alegre, vitória no Pacaembu. Era a melhor de 3. Perdeu em casa, conseguiu ganhar em São Paulo e o Ronaldinho voltaria no 3º jogo, entrou no lugar do Itaqui no segundo tempo, mas caiu junto com o Grêmio para o Corinthians de Luxemburgo, o Corinthians que seria campeão, 1-0, gol de Edilson, Corinthians seguiria naquele Brasileiro até o título. Você lembra do gol do Itaqui nesse jogo do Pacaembu? Não lembro do gol do Itaqui. É um dos gols mais bonitos da história do Pacaembu. Então, estou em falta. É uma porrada no meio da rua e o Itaqui, um herói improvável do jogo 2, deu lugar ao Ronaldinho no jogo 3. O Guilherme foi o artilheiro da temporada gremista. Ele sabia fazer gol e fez 24. O Ronaldinho fez 5 e atuou nos 10 jogos pela Libertadores, além de 14 outros jogos pelo Brasileirão, 5 na Mercosul, 2 partidas pela Copa do Brasil e mais 7 do Campeonato Gaúcho. No total, 38 partidas. Para um quase calouro, né? Tá mais do que bom. Muito jogo vindo do banco. Pra gente entrar no ano de 99, vamos fechar 98, ouvindo um golaço do Ronaldinho num jogo sei lá o quê, contra a Espanha, um tipo de um torneio sub-20, sei lá como. A narração espanhola se derrete pelo golaço do Ronaldinho. Vamos ouvir. La marca de Josué, sigue Marcelo, se mete Fabio Pinto, viene el centro, la pelota es muy larga. Busca Colza, peleaba Matusalén, la va sacando por así Robles. Insistiendo Marcelo, aquí está Ronaldo, va Ronaldo, sigue Ronaldo, gran jugada y el segundo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. De Brasil lo hizo Ronaldo, no será el del Inter, ¿no? A los 29:30, Brasil 2, España 0, Ronaldo lo hizo. Aquí está el hermanito, arranca desde fuera del área, amaga, ole, ole, sigue Ronaldo, sale el arquero, ole, gran gol, golazo, con el sello brasileño de Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la cancha, un gol espectacular, el arquero que sale, que se la lleva tranquilo, no pierde el equilibrio, la toca de zurda, y Brasil haciendo poquito, con gotitas, pero con gotitas de este perfume.
Não dá vontade de tirar. É impressionante, né? O que lindo, que lindo, que lindo. É um prenúncio do óleo que ele fez, né? O Ronaldinho entrou driblando todo mundo. Ui. 1999, janeiro de 99, Ronaldinho teve a missão de comandar outra seleção da base. 2 anos depois de ser campeão sub-17, ele era um dos principais esperanças do time no Sul-Americano sub-20. Marcou 3 gols, mas não brilhou o suficiente para levar o Brasil ao título. O Brasil terminou no 3º lugar, atrás de Argentina e Uruguai. Ainda assim, foi ao Mundial da categoria. Os destaques daquele time do Brasil: Fábio Aurélio, Matusalém e Edu, o atacante. Fora do início do ano, o Ronaldinho virou o destaque do time reserva na estreia do Campeonato Gaúcho, em 13 de março. Ele marcou 2 vezes na vitória sobre o Guarani de Venâncio Aires, o Guarani VA, por 3-2. O jogo marcou a estreia do volante capitão, ex-portuguesa. Depois, ele veio do banco nos duelos contra a Inter e Juventude, na segunda fase da Copa Sul. Como tinha competição, hein? É uma maravilha. E seguiu titular por mais um jogo no campeonato estadual. Mas aí veio o Mundial Sub-20 na Nigéria em abril, e o Ronaldinho, que já tinha jogado recentemente pelo Mundial Sub-17, já estava colado nesse rolê também. Agora do Sub-20, o Ronaldinho virou destaque de novo. Menos mal para o Grêmio, que por pouco tempo, já que a seleção passou pela primeira fase, fez 4-0 na Croácia, nas oitavas, mas perdeu nas quartas para o Uruguai, e assim o Grêmio teve ele de volta por uma semana antes, digamos assim. Aquele Brasil: Fábio, Mancini, Juan, Bilica e Fábio Aurélio, Ferrugem, Alexandre, Matusalém, Ronaldinho, Edu e Fernando Baiano. É um bom time, mas não é um time para ser campeão mundial sub-20. Ficou pelo caminho. Ronaldinho voltou com 3 gols na bagagem e logo jogou uns minutos na partida de volta da final da Copa Sul, vencida pelo Grêmio por 1-0, gol de Ronaldo Alves em Curitiba. Era o primeiro título do bruxo, do Ronaldinho, campeão da Copa Sul 99. Eu vou dar o Paraná: Regis, Adilson, Ney Santos e Fernando. A epidemia, a proliferação de 3-5-2, absurda na época. Reginaldo Vital, Elcio, Emerson, Lúcio Flávio e Everaldo. Carlos Alberto Dias e Fernando Diniz, que hoje veste o boné, técnico Márcio Araújo. O Grêmio com Danley, Zé Carlos, Ronaldo Alves, Sheidit e Roger Machado. Gostou do Machado? Gostei nada do Machado. É porque hoje ele veste o boné. Essa eu gostei, viu? Gostou. Capitão, aliás, o Fernando Diniz veste o boné mal, né? Mal. Tá sempre com o boné meio... parece que o boné... eu tenho uma cabeleireira da minha infância que falava que o boné deixa a cabeça morta. O Fernando Diniz é meio cabeça morta, né? Parece que a cabeça tá se dissolvendo no boné. Mas tem a cabeça boa. Gosto muito do trampo do Diniz. Capitão, Fabinho, Goiano e Itaqui, Macedo e Zé Alcino. Este Zé Alcino deu lugar ao Ronaldinho no decorrer da partida, o técnico Celso Rô. O gol do título, a primeira vez que Ronaldinho deu a volta olímpica como profissional, campeão da Copa Sul 99. Estádio do Pinheirão, a torcida do Paraná está meio desconfiada, ela jogada estranhada do Grêmio. Chega com tudo na bola por baixo, a defesa do Paraná para cortar e ceder escanteio. O Cerveira parou e vai chamar a atenção dos jogadores na grande área. Chamando a atenção do Adilson e do Zé Alcino. A cobrança é bem alta para a bola, área de cabeça, gol! Gol do Grêmio! Ronaldo na bola alta, na cobrança do escanteio. No detalhe que eu me referi antes, Ronaldo faz a festa do tricolor do Rio Grande do Sul. Gol do zagueiro Ronaldo Alves, e a partir daí Ronaldinho começa a comer a bola. Em maio, marca 2 no Lajeadense, 2 no Pelotas, 1 no Caxias, 2 no Inter de Santa Maria, 1 na volta contra o Pelotas e mais 2 nas quartas de final do Gaúcho contra o Avenida. Na semifinal, deixo dele também no jogo 2 contra o Veranópolis. Então, depois dessa fase meio de seleção pra lá, seleção pra cá, o Ronaldinho vira gente grande naquele maio de 99, chega titular absoluto do time para as finais contra o Internacional. No jogo da final, que você se refere, o jogo foi no Beira-Rio. Isso. E o Inter venceu.
O time era treinado pelo Paulo Autuori, conseguiu um suficiente 1-0. O gol foi do zagueiro Gonçalves. O Gonçalves Bandana. O Gonçalves não quero ser careca. O Gonçalves não quero ser careca. Gonçalves shampoo de mel. O Gonçalves Edmundo chamou pra rebolar. E é melhor parar por aí. Foi uma cobrança de falta do Dunga e um gol de cabeça do Gonçalves. Aliás, o Dunga era bom na bola parada. Bom, hein? É muito esquecido tava isso. Estava forte, enfim. O gol deu a vantagem ao Inter e nos acréscimos o Ronaldinho acertou a trave do goleiro André Höring numa cobrança de falta. Ficou tudo aberto para o jogo 2, um jogo que mudou a vida, a história, a carreira de Ronaldinho Gaúcho. O Rotti mudou o time, colocou o Ronaldinho um passinho mais atrás, de meia, e o Rodrigo Grau entrou no ataque. Aliás, um abraço pro meu tio Luiz, que nunca nos ouviu, mas que a gente assistindo a seleção de base, eu falava que o bom era o Rodrigo Grau. Ele falou, bom é o Ronaldo. Não, bom é o Rodrigo Grau. Eu falei, não, bom é o Ronaldo. Ele estava certo. O Ronaldinho, então, deslocado para... Deu uma recueta, né? Jogou na sua melhor posição. Ali, ele abriu o placar de falta e depois ele viu Aguinaldo fazer o 2-0. O Grêmio estava vivo e levava a decisão para o jogo cereja, o jogo 3. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Que isso? Que guitarra. Viva LSD, né? Isso aí é ácido, né? Não é possível. Que guitarra. 20 de junho de 99, Estádio Olímpico, Grenal de Ronaldinho. Tome nota. Esse é o Grêmio do Grenal histórico. Derlei, Itaqui, Ronaldo Alves, Emerson, Éder e Roger, aos 3 zagueiros. Capitão Fabinho e Ronaldinho, Rodrigo Grau e Aguinaldo. Técnico Rotti. O Inter com André Höring, Enciso, Lucião. Essa é outra trilha, hein? Era o Lúcio. Na zaga daquele Grenal de 99 era o Lúcio. O Gonçalves jogava também. O Regis, zagueiro que veio pro São Paulo. E o Elivelto. Uma linha de 5 ali. Às vezes 3 zagueiros, às vezes tudo mais. Anderson é o semente de papoula? Anderson semente de papoula. Galego. Dunga e Clayton. Clayton jogou no Santos. É ele? Será que é ele? Deve ser. Deve ser, né? Fabiano e Jesus Christian no ataque, o técnico Paulo Autuori. Jogo equilibrado quando no finalzinho do primeiro tempo Ronaldinho deu uma caneta em Anderson Galego, tabelou com o capitão. Essa é trivia, hein? Quem tabela com o Ronaldinho no gol do Grenal? Tabelou com o capitão, fez um golaço em André. O tricolor resistiu no segundo tempo, seu maior craque seguiu dando show em jogadas individuais, chapéu no Dunga, aquele outro drible meio de letra ali também diante do volante tetracampeão. No fim, Grêmio campeão gaúcho, Ronaldinho artilheiro do estadual com 15 gols marcados. Vamos ouvir o gol na Rádio Gaúcha com Pedro Ernesto. Ronaldinho, absurdo, 1 Inter 0. Falta cobrada pelo Ronaldinho, Ronaldinho deu para capitão dominou ali pelo meio, Aguinaldo pedindo pelo comando, recebeu de costas pro gol, tentou girar ainda, Aguinaldo deu para Ronaldinho dominou, Aguinaldo perde a evolução, ele passou pelo marcador, grande bola, deu para capitão, pro Ronaldinho, fechou Brada, vai marcar o gol do Grêmio, tirou e golaço! Gol! Ronaldinho! Olha ele aqui, e aí, Ronaldinho? Pelé! Um gol espetacular de Ronaldinho! Pelé. Um gol de craque! Um gol de Pelé, como grita histericamente a meu lado Paulo Santana. Pelé! Porque Ronaldinho é um verdadeiro ciclone. Ele é capaz de varrer a defesa colorada. Ele é extraordinário. Ele fez tudo, ele fez o tabelamento, recebeu e fez um gol. Um gol que Pelé, que Maradona, que só os grandes gênios conseguem fazer. 44 minutos do primeiro tempo. O Grêmio mais
mais do que o empate, agora tá ganhando 1-0. Ronaldinho, o nome do gol. Ele é Ronaldinho, o ciclone da defesa adversária. A explosão é gremista no Olímpico, Macedo. Ele, Ronaldinho, iniciou a jogada, botou a bola no meio das pernas do Anderson, deu para o capitão, tabelinha, devolução como nos velhos tempos do Santos e Pelé, lembrado há pouco. Recebeu na frente do goleiro André, e aí é crime, né? Na frente do goleiro com categoria, tocou no canto, foi fazer a maior festa com a torcida. O Grêmio muito perto do título. Um jogo equilibrado, um jogo sem... Ainda bem que não pegou. Esse é o melhor detalhe do gol, acho que da história do programa, hein? Que resumão. E o Pelé! Pelé! Rolou uma exclusiva com o Ronaldinho. Pois é, o repórter correndo ali na comemoração, muito bom. Ronaldinho, que golaço. E ainda bem que não pegou a expressão ciclone, O ciclone da defesa colorada, porque é muito grande, né? Edilson cortado da seleção que disputaria a Copa América. Foi PTK contra o Palmeiras, fechou o tempo no Morumbi. Ronaldinho foi convocado por Vanderlei Luxemburgo e estreou na seleção. Olha que loucura! 6 dias depois, ou seja, 6 dias depois daquele show pra cima do Inter e de Dunga, tinha um Brasil e Letônia na Arena da Baixada. Vestiu a camisa 7, Dida, Cafu, Odivan, Antônio Carlos e Roberto Carlos, Emerson, Vampeta, Alex e Zé Roberto, Ronaldinho, Ronaldo, Brasil e Letônia. 4 dias depois, em Ciudad del Este, ele marcou o seu primeiro gol com a amarelinha. Isso foi no Paraguai, Ciudad del Este. Se você não sabe. Que a seleção dessa vez tinha o Rivaldo e também o Amoroso nas vagas de Zé Roberto e Ronaldinho, em relação ao jogo que a gente cantou agora há pouco contra a Letônia. O Ronaldinho entrou no lugar do Alex no segundo tempo e recebeu uma bola do Cafu, uma jogadinha clássica do Cafu, linha de fundo, e marcou o famoso gol. Olha o que ele fez. O jogo contra a Venezuela foi 7-0 ou 7-1, acho que 7-0. A gente vai ouvir... E vamos quebrar o mito, hein? A narração do Luciano é melhor que a do Galvão. É mesmo? As duas coladinhas. A gente vai então coladinho. Primeiro Luciano, depois Galvão. Antônio Carlos de novo aqui pro Cafu. Recebe pela direita. Ronaldinho está um pouco mais atrás. Olha só o Lençol. Que beleza! Golaço desse menino que é ótimo! Na primeira jogada deu Lençol. Ele sabe o que faz com a bola. Descontraído, alegre. Esse Ronaldinho vai longe, que beleza de gol do Brasil! Aí ninguém encostou. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. 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 Grande bolacha, hein? Gigantesco, né? Ronaldinho segue sendo utilizado como reserva de Luxemburgo no time do Brasil. Brasil leva a Copa América em 18 de julho contra o Uruguai. Vitória por 3-0. 6 dias depois tem Copa das Confederações no México. Aí tem Ronaldinho titular. Pela primeira vez ele é titular numa competição com a seleção principal. Deitou e rolou contra a Alemanha. Você canta o Brasil? Dida, Evanilson, Odivan, João Carlos e Serginho. Mais ou menos, hein, essa linha aí, né? A linha de cima era muito melhor. Emerson, Flávio Conceição, Vampeta e Zé Roberto, Ronaldinho e Christian. Entraram Varley, Beto e Alex. Lehmann, Warnes, Link, Lothar Matheus. Triviaça, hein? Triviaça. Aqueles gols de cabeça do Alex era o Lothar Matheus na quarta zaga. E Heinrich, Ballack, Wards, Mehmet Scholl e Hicken, Neville e Pritz. Técnico era o Rybak. Temos os gols de Zé Roberto, de Ronaldinho, 2 de Alex. Brasil deu show no segundo tempo, meteu 4 na Alemanha. Vamos ver aí a primeira chegada do Brasil, depois das mudanças, Ronaldinho lá no meio, olha o gol! Gol do Brasil! Zé Roberto escorando
a cabeçada do Ronaldinho. Ronaldinho. E a torcida gritando olé. Vai se empolgando, Ronaldinho invade a área alemã, ensaia a finta, dá um toquinho pro Vampeta. Pênalti marcado para a seleção brasileira. Lehmann debaixo da trave no centro do gol. Partiu, Ronaldinho, bateu, pegou o goleiro, voltou para ele, tá lá. Gol do Brasil. Ronaldinho bateu mal. Você sabe que o glorioso é o Oliveira, né? É. Ele cantou aí, contou que a torcida estava gritando olé, né? E eu me lembrei que esse jogo eu tive um pequeno chilique, um destempero com os mexicanos. O jogo foi no México e os mexicanos estavam vaiando a seleção, que tinha jogado mal o jogo anterior. A seleção... Eu me insurgi contra os mexicanos. Quando a seleção de 70 joga bonita, aí vocês torcem pro Brasil, né? Aí gosta do Brasil. Quando o Brasil achou dificuldade para jogar, vai vaiar. Vai a seleção de vocês, que nunca fez nada. A gente... Torce ou não torce, né? Então, a gente tentou fazer o meu time de botão do México aqui já e não encontrou história. Toma essa aí. Toma essa esperta aí. Brasil venceu os Estados Unidos, gol de Ronaldinho. Nova Zelândia teve gol de Ronaldinho. A Arábia Saudita teve 3 de Ronaldinho. E chegou na final contra o México. Uma final dolorida, né? Derrota do Brasil pro México. E o Ronaldinho muito cobrado, né? No lance do último gol do México, do Blanco. Ele vai cobrar uma falta rápida, vai meio se livrar da bola. Lembro até hoje que esse jogo foi tarde da noite. Eu dormi na reta final. E minha mãe me contou de manhã, assustada. Olha, eu sei que você gosta desse Ronaldinho, mas não sei o que ele foi fazer. O Brasil perdeu por causa dele. Mas tudo bem, né? Eu tinha lá meus, 11 anos. E depois fui ver os lances. Ronaldinho cobrado por essa derrota contra o México. Mas seguindo na seleção, setembro, Ronaldinho seria titular ao lado de Ronaldo e Rivaldo nos 2 amistosos contra a Argentina. Derrota no Monumental de Nunes, 2-0. Vitória no Beira-Rio, 4-2. Aquela atuação monstruosa do Rivaldo para cima do time de Redondo, Verón, Ortega e Crespo. Depois, Ronaldinho veio do banco num jogo em que Luxemburgo testou Felipe e Elber. Empate diante da Holanda em Amsterdã, em outubro. Depois de Copa América e Copa das Confederações jogadas, a gente volta ao Grêmio. Ronaldinho volta ao Grêmio. Agosto de 99. Ronaldinho volta e marca pela Mercosul na vitória sobre o Independiente por 2-0. Marca também na vitória por 2-0 sobre o Vitória pela 3ª rodada do Brasileirão. Em Salvador, foi o primeiro jogo em que o Grêmio sentiu a forte presença do assédio de torcedores e jornalistas em cima do seu menino craque. O Ronaldinho estava virando gradativamente ali, de uma hora para outra, no momento, em questão de meses ali, uma celebridade nacional pelo carisma, não só pelos golaços, mas era um menino realmente com um carisma, com um jeitão bem diferente. Viajar com a seleção principal, é claro, tinha um peso extra. O papo que se tinha ao redor do Ronaldinho era de que seria necessário um aumento de salário, uma mudança no contrato, tratá-lo como um jogador já de destaque do elenco, não só como um menino recém-saído do forno. Um aumento de salário para 90 mil por mês já era cogitado. O time segue numa boa fase, passa agosto invicto, depois começa a ter resultados ruins. O Grêmio, eliminado na fase de grupos da Mercosul, inclusive leva 4-1 do Corinthians, apesar de um gol de Ronaldinho. Depois perde 3 jogos em casa no Brasileiro para Botafogo de Ribeirão, São Paulo e Guarani, ainda que tenha vencido o Inter por 1-0, gol de Zé Alcino no reencontro do Ronaldinho com Dunga. Cai Celso Rotti. Ronaldinho e o Grêmio ainda levam 6-0 do Palmeiras, 4-0 do Coritiba, e o craque até tem boas atuações aqui e ali. Vale destacar quando marcou 2 vezes de falta diante do Cruzeiro, mas desperdiçou um pênalti. Cruzeiro 3, Grêmio 2, 2 gols de falta do Ronaldinho. Vamos ouvir. Pode levar perigo para quem bate com força. Quem está ajeitando ali com muito carinho é o Ronaldinho, hein? Você está revendo a falta aí em cima do Magrão. Primeira boa oportunidade foi do Grêmio. Outra vez o Ronaldinho tem a sua oportunidade. O Itaqui fica mais atrás. Vai o Ronaldinho. Bateu! Gol!
Ronaldinho na cobrança de falta, jogou no canto direito, não deu pro goleiro André. Tá aí pra você curtir de novo. Quando o André foi, já era tarde, bola entrou no alto. No fim da brincadeira, o Grêmio foi apenas o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. E o Ronaldinho Gaúcho terminou a temporada com decentíssimos 22 gols, sendo 15 deles no Campeonato Gaúcho. Pior pro Grêmio, na seletiva para a Libertadores... Tinha essa também, hein? Tem mais essa, né? Libertadores aumentando o número de participantes, teve que inventar uma seletiva. E nessa seletiva, realizada no final do ano, os gremistas até passaram pelo Santos no começo da competição, mas pararam logo em seguida para o rival Inter. Perderam para o Inter e ficaram fora da competição para o ano seguinte, o ano de 2000, Paulo Júnior. Muitas mudanças no elenco do Grêmio para 2000. Chegou gente importante, Anderson Lima, do São Paulo, Marinho, do Guarani, Nenê, do Corinthians, Astrada, do River Plate, Zinho e Paulo Nunes, do Palmeiras. Mas também foi o ano que saiu bastante gente. Chaide, Ronaldo Alves, Fabinho, Goiano, Capitão, Zé Alcino, Aguinaldo. Era um time bem diferente para o ano 2000. Ronaldinho começa o ano na seleção olímpica, aquele timaço que o Luxemburgo montou em Londrina. Monstros. E ele estreou marcando 2 gols em Trinidad e Tobago no dia 12 de janeiro e participando da vitória sobre a Costa Rica no dia 15. Isso era tudo amistoso. O pré-olímpico veio logo em seguida na cidade paranaense de Londrina e o Ronaldinho é campeão, encantando todos nós. O Ronaldinho estava em grande forma, muito entrosado com o Alex, fez 3 gols na vitória sobre a Argentina, em que o Brasil alinhou com Fábio Costa, Baiano, Bilica, Álvaro e Atirson. Mais ou menos. Não gosto tanto da defesa. Marcos Paulo, Fabiano, Alex e Edu, Ronaldinho e Lucas, o Lucas do Furacão. Entraram Varley, Mozart e só, né? Não teve terceira alteração. Bizarri, Cufri, Alessandria, Milito, Duscher, Cambiasso, Scaloni, Aimar e Riquelme, Quintana e Romeu, técnico nada mais nada menos que José Peckerman. Brasil atropelou Aimar e Riquelme. A gente pode ouvir um pouquinho de Luciano do Vale, o show de Alex e Ronaldinho contra a Argentina em Londrina. Aqui pelo lado direito, na entrada da área, passou por Pablo Aimar. Brasileiros, olha a sobra, liberdade, gol da Argentina. Romeu abre a contagem argentina e a torcida continua gritando Brasil, Brasil. Edu foi para a área, veja aqui atrás, o Alex fez a finta, dominou por cobertura. Do Brasil! Um Brasil, uma Argentina. Que categoria do Alex! Que golaço do Alex. Maravilha. Acho que é a seleção que eu mais gostei na vida, viu? Ronaldinho e Alex. Mas, seleção principal agora. Ronaldinho virou opção de Luxemburgo nas eliminatórias, volta a ser titular só em junho, empate contra o Uruguai no Maracanã. Em julho, é o camisa 7 na vitória sobre a Argentina no Morumbi, 3-1, aquela de Alex e Vampeta, outro jogaço do Brasil. Ronaldinho vestiu a 7 naquela noite. Em setembro, pouco antes da Olimpíada, ele faz dupla com Romário. Brasil 5, Bolívia 0, é Ronaldinho e Romário, o ataque da seleção. E depois a gente volta para falar de Jogos Olímpicos. Antes voltamos ao Grêmio. Com a seleção, o Ronaldinho não jogou a Sul-Minas. Já virou assim? Sul-Minas. O tricolor só cumpriu tabela na competição. A estreia dele, Ronaldinho, foi em um amistoso contra o Fluminense. Uma derrota por 4-3 em que o Ronaldinho marcou os 3 gols. Todos eles no segundo tempo. Já em março, ele seguiu dando show em amistosos. 4 gols no Santa Cruz, o Santa Cruz Gaúcho, e 2 no Brasil, o Brasil de Farroupilha. E decidiu a estreia na Copa do Brasil, a estreia gremista. O jogo foi contra o União do Mato Grosso, com 2 gols na vitória por 4-0. Vamos ao novo Grêmio. Ainda Darley, Anderson Lima, Marinho, Nenê e Roger. Boa linha, hein? Boa linha. Eduardo Costa, Astrada,
Zinho e Ronaldinho. Muito bom meio-campo. Paulo Nunes e Amato. Tinha que ter o Amato. Antônio Lopes, o delegado, era o treinador para a temporada, que teve início no estadual da mesma forma que terminou o Gaúcho de 99. 1-0, gol de Ronaldinho. Dessa vez, Grêmio contra o Esportivo. Teve uma briga generalizada no fim da partida. Vem o primeiro Grenal do Gaúcho de 2000. 1-1 no Olímpico. Gol dele, Ronaldinho, de novo. E o primeiro grande baque na temporada, 3 de maio de 2000. Grêmio 1, Portuguesa 4 no Olímpico. Valendo a eliminação na segunda rodada da Copa do Brasil. Nem o gol de Ronaldinho ajudou. Ele marcou o gol de honra na goleada da Lusa. Ainda assim, maio foi um ano goleador para o nosso personagem. Ele marcou 8 gols naquele mês e em junho fez o gol do 1-0 sobre o Inter. Mas na grande decisão no Campeonato Gaúcho, uma surpresa. O Caxias do Tite aparecia no caminho e metia 3-0 no jogo de ida. Além de segurar o tricolor no jogo de volta, este Caxias marcou época e lançou aí de vez o treinador Tite. Caxias campeão gaúcho. Que beleza, né? Para o brasileiro, o técnico voltou a ser Celso Roth a partir da terceira rodada, já que Antônio Lopes caiu depois de perder para o Palmeiras em casa. A primeira vitória do Grêmio só no jogo 5, 2-1 sobre o Corinthians em São Paulo, gols de Ronaldinho e Anderson Polga, já numa época que estavam tendo amistosos de preparação para a seleção olímpica. Por isso, o gaúcho acaba desfalcando o time enquanto atua na Austrália. Lá na Austrália, a história é famosa. O Brasil começa vencendo a Eslováquia, depois perde para a África do Sul, ganha do Japão por 1-0 e abre o mata-mata caindo para Camarões, mesmo tendo 2 jogadores a mais em parte do tempo. O Ronaldinho Gaúcho é bastante cobrado pelo fracasso, apesar de ter feito o gol de empate, o único gol do Brasil na partida, quase no último lance, levando a partida para prorrogação. Você sabia que nesse dia, excursão para o zoológico? É mesmo? Na minha escola. É brincadeira. Brincadeira. Né? No dia do Brasil Camarões. Foi o último jogo que eu assisti com meu vô. Que coisa, hein? Pois é. Uma lembrança melhor. Dias depois, Ronaldinho marca na vitória sobre o Coritiba, no Paraná, 2-1, outro gol saindo dos pés do Fábio Baiano. Um do Ronaldinho, um do Fábio Baiano. Marca ainda contra Inter, Portuguesa, Guarani, Gama, Atlético Paranaense. Faz uma boa Copa João Avelange, o Ronaldinho Gaúcho, marcando muitos gols. E o Grêmio se classifica para pegar a Ponte Preta nas oitavas de final. Olha ele aí, Grêmio 1, Ponte Preta 0 nas oitavas de final da Copa João Avelange. Gol de Ronaldo. Vamos ouvir. Como foi difícil para o torcedor ver a rede balançar. Tanto o Grêmio como a Ponte Preta marcaram muito e às vezes bateram um pouco. O Washington sofreu. Ronaldinho reclamou. Todos concordaram. Acho que tem que ser assim, principalmente o nosso time, marcar forte. Mas se bobear no segundo tempo, tiver uma oportunidade, a gente faz o gol para conseguir a vitória. Só que os atacantes continuaram não tendo espaços e quem teve não soube aproveitar. Para André Santos ficou difícil de aceitar a expulsão, depois de levar o segundo cartão amarelo. Foram 9 na partida. Tudo por causa desse festival de faltas. Ao todo foram 72 faltas, 36 de cada time. O que seria um número para comprovar o equilíbrio da partida, acabou justamente fazendo a diferença. Todos já sabem, falta perto da área E a Ponte Preta insistiu. Fez 1, 2. Mas na terceira... Vocês vão me desculpar, mas 76 faltas no jogo é culpa do juiz. É culpa do juiz, né? Um jogo muito faltoso tem 45, 50 faltas. 76 é muita coisa. 20 faltas aí foi o juiz que marcou qualquer coisinha. Não é possível. Grêmio passou pela Ponte, veio o Sport, Ronaldinho brilhou de novo. 2 gols na vitória por 2-1 em casa e mais um no empate por 1-1 no Recife. E na semifinal, quem não se lembra, né? São Caetano. Grêmio e São Caetano, gols
novamente nos pés de Ronaldinho. Foram 5 seguidos no fim das contas, porque na derrota por 3-2 no Parque Antártica, 2 gols do Ronaldinho. E na derrota por 3-1 no Olímpico... Não, nesse não. Desculpa, no 3-1 no Olímpico não é gol do Ronaldinho. Ele faz os 2 no Parque Antártica. Então é uma sequência de gols que vem do jogo da Ponte, dos jogos contra o Sport e da ida contra o São Caetano. São Caetano surpreende o Brasil, surpreende o Grêmio, faz 3-1 em Porto Alegre. E aquele é então o último jogo de Ronaldinho pelo Grêmio num campeonato brasileiro. Vamos à ficha, semana do Grêmio? Danley, Anderson Lima, Marinho, Nenê e Patrício. Anderson Polga, Gavião, Itacui e Zinho. Ronaldinho Gaúcho e Varley. Entraram Rodrigo Mendes, Paulo Nunes e Eduardo Costa. Aquele São Caetano, Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Serginho e César, Claudecir, Esquerdinha, Adãozinho e Ailton, Wagner e Ademar, técnico do Jair Pisserni, entraram Dininho, Leto, tinha o Leto naquele São Caetano, e o Gilmar entrou também no finalzinho. O Ronaldinho terminou a temporada de 2000 com 38 gols, olha que escala, né, que realmente ano a ano subindo seus números, somando todos os jogos. Então ele fez 38 gols e entrou na seleção da Bola de Prata daquele ano. A seleção da Bola de Prata escalada com Rogério Ceni, Arce, Cris, Lúcio e Sorin, Mineiro Ricardinho, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano, Romário e Ronaldinho. Tá mais ou menos esse time, né? Alô, que timaço. Todo mundo jogou Copa, né? Na Bola de Prata, só isso. É verdade. Rumo à França, chegamos em 2001, na seleção Luxemburgo caiu, Ronaldinho não jogou aquela partida comandada pelo Candinho, nem a estreia do Leão contra a Colômbia. Voltou para a seleção contra os Estados Unidos em março de 2001, marcou um gol na vitória por 2-1, jogou também contra o México e contra o Equador naquele Brasil de 2001. No Grêmio, mesmo querendo sair, o Ronaldinho começou a Copa Sul-Minas em janeiro, estava querendo sair. Já estava coçando, né? Devia ser tanto assédio, tanto enxuriço ali. E a Copa Sul-Minas não atrai ninguém. Disputaram em janeiro. Ele atuou nos 3 primeiros jogos dessa competição. O técnico era o Tite, que fez sucesso no Caxias e o Grêmio trouxe. E ele marcou 2 gols, o Ronaldinho. E foi só, viu? Parou por aí. O Grêmio, agora com o Marcelinho Paraíba, seguiu a sua vida dentro de campo, rumo ao título da Copa do Brasil. Já o Ronaldinho preferiu outro caminho e entrou numa briga judicial, buscou o litígio com o Grêmio e acabou saindo do clube pela porta dos fundos, embarcando para se apresentar ao Paris Saint-Germain no dia 9 de abril. Vamos ouvir o último gol de Ronaldinho, então, pelo Grêmio, vitória sobre o Figueirense, entre vaias e aplausos no Estádio Olímpico. Dentro de campo ele é marcado de perto. Ele se movimenta, pede, recebe e erra. Basta tocar na bola para ouvir a vaia. Aldrovani invade a área e quase abre o placar. Paulo César faz 1-0. Mas quando a noite parecia um inferno no último minuto do primeiro tempo, ele rouba a cena. Falta na entrada da área, gol. Entre vaias e aplausos ele beija a camisa, diz qualquer coisa, corre para abraçar o amigo Tinga. No intervalo, silêncio. Começa o segundo tempo e Vanderlei é expulso. Sem vaias, o Grêmio cresce. O amigo Tinga recebe e por pouco não marca. Falta na entrada da área. Ele cobra, Nivaldo não segura e Marinho marca. A vitória mais uma vez sai dos mesmos pés. No final, ele fala: se eu tivesse lugar do torcedor, né, lógico que eu também não gostaria da saída do jogador importante. Na noite em que o torcedor se dividiu entre vaias e aplausos para Ronaldinho. Tá aí Ronaldinho deixando então o Grêmio e aquele novo Grêmio, né? Além do Marcelinho Paraíba, que a gente citou, Zinho, Luiz Mário e Rodrigo Mendes foram os artilheiros do time, time que se reinventou com a saída do Ronaldinho Gaúcho, temporada de título gaúcho, de quartas de final do Brasileirão, de Copa do Brasil, como já citamos, e Ronaldinho, por sua vez, demorou um tempo para jogar, teve coisa com a FIFA, justiça para lá, para cá, multa para lá e para cá, e foi seguir sua vida no Paris Saint-Germain, e a partir daí, tô nem aí. Acabou por aqui nosso programa, Leandro e a mim. Era o início do Ronaldinho. Exato. Ele pegou o avião para Paris, caguei.
Daí em diante, talvez a gente conte uma história. É legal, esse programa aqui foi um programa... o público-alvo, em teoria, que seria o do Grêmio, né? Já que estão falando um craque do Grêmio, talvez não queira ouvir esse programa, né? A gente talvez tenha dado um tiro no pé, porque essa passagem do Grêmio, do Ronaldinho pelo Grêmio, na verdade, deixou os gremistas putos por tudo que aconteceu depois, né? Mas vale o registro porque, afinal de contas, chegou em seleção, ganhou coisa por seleção, não foi uma passagem curta, foram 3 anos aí jogando um futebol de alto nível. Um grande brasileiro em 2000. Exato, dividindo sua atenção com o Grêmio e com seleção, sempre presente na seleção, primeira de base, depois a de cima. Enfim, grande história, um grande início de carreira, Ronaldinho. Me ressinto de ter visto pouco Ronaldinho e Alex em seleção brasileira, como fomos tolos em fazer uma derrota olímpica custar tão caro a uma dupla tão talentosa e que se gostava tanto dentro de um campo de futebol. Pois é, viva Ronaldinho Gaúcho, um dos 5 melhores que eu vi jogar, sem nenhuma sombra de dúvida, e eu gosto muito dessa expressão, sombra de dúvida, né? Porque qual que é o problema, né? Você ter um pouco de dúvida sobre alguma coisa, né? Tenha dúvidas, viu, Leandro e a mim? Sim. Com certeza a gente não vai em lugar nenhum. Vamos com as nossas dúvidas por aí. Grande Ronaldinho Gaúcho. Foi um prazer ver o Ronaldinho Gaúcho jogar bola e... enfim, o resto ele levou do jeito que ele quis. Quem sou eu para falar? É isso. Sendo assim, Paulo, seguindo teu conselho, não tenho certeza se voltamos na semana que vem. Se a gente voltar... Voltou. Vocês vão ficar sabendo. Um abraço.